Vamos visualizar agora o código-fonte que foi desenvolvido para o envio da NFE. Bom, eu tenho aqui um generic button, tá? Esse aqui é o botão, é o btn envia NFE. Para este botão, nós criamos aqui um evento que vai realizar aqui a chamada ao método envia NFE da classe dados NFE controller. Tá? Então nós estamos aqui na classe dados NFE controller. Procedimento para o envio da NFE. Primeiro nós buscamos a NFE cabeçalho que está sendo visualizada. Logo depois pegamos o destinatário, os dados do destinatário, a lista de produtos, que no caso aqui é uma lista de NFE detalhe VO. Buscamos os dados do emitente. Tá? Então, para isso, eu estou utilizando aqui o método getData da classe clientUtils, onde eu chamo aqui a ação do servidor emitente NFE action. Tá? Então, temos aqui uma classe emitente NFE action, ok? Que vai retornar aqui para a gente, no método load, os dados do emitente da nota fiscal eletrônica, ok? Bom, então eu pego o NFE cabeçalho, o destinatário, o NFE detalhe, eu busco o emitente, eu abro a janela aqui para a seleção do certificado. Então eu pego os dados do certificado, o caminho do certificado, a senha, tá? E agora eu instancio, eu crio aqui um objeto gera XML NFE da classe gera XML envio e instancio esse objeto, tá? E logo depois eu chamo aqui o método gera XML de envio, tá? Passando como parâmetro a NFE cabeçalho, o emitente, o destinatário, a lista NFE detalhe, o caminho do certificado e a senha do certificado, tá? Esta classe gera XML de envio está aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente. Aqui está. Então, inicialmente nós chamamos este método, onde nós iremos definir, setar os dados da NFE, ok? Primeiro, eu vou setar aqui, criar um objeto NFE da classe TNFE, lembrando que essa classe TNFE está aqui no pacote br.inf.portalfiscal.nfe, tá? Essas classes aqui, elas foram criadas utilizando-se o utilitário XJC, tá? É um utilitário que vem junto com o JDK. Então você gera essas classes aqui utilizando-se o XJC e o arquivo de esquema que você baixa lá no portal da NFE, tá? Então, primeiramente, eu preciso criar aqui um objeto TNFE, tá? Eu vou instanciar esse objeto. Logo depois, eu crio um inf.nfe, instancio esse objeto também. E logo depois, eu vou criar aqui um objeto IDE, tá? Vou definir o objeto IDE do inf.nfe. Vou setar os dados desse objeto IDE, tá? Que no caso é o CNF, o natureza da operação, o indicador da forma de pagamento, o código do modelo, a série da nota fiscal, o número da nota fiscal, a data de emissão, a data de entrada e saída, o tipo de emissão, a versão do processo de emissão, o código do município, tá? Novamente aqui o código do município. Eu tenho aqui a finalidade da emissão, o tipo de operação,
o dígito da chave de acesso, o formato de impressão do DANF, o processo de emissão e o tipo de ambiente. Ok? Logo depois, eu vou criar aqui os dados do emitente. Se você reparar aqui, nós estamos definindo os dados, né, dos elementos do XML da NFE. Ok? Então, depois que você analisar aqui o código-fonte que nós estamos visualizando neste vídeo, e você comparar com os dados que são gerados no XML da NFE, você vai ver que aqui nós estamos definindo os dados que estão sendo gravados nesse arquivo. Ok? Então, agora que eu vou gravar, setar os dados do emitente, então eu seto o CNPJ, a inscrição estadual, o nome, a fantasia, os dados do endereço, tá? O CRT. Então aqui eu seto todos os dados do emitente. Logo depois eu vou criar aqui um objeto que vai representar o destinatário. E vou setar os dados desse destinatário. Lembrando que quando nós estamos realizando os testes em ambiente de homologação, o nome do destinatário, tá? A razão social do destinatário tem que ser igual a essa daqui, ó. NFE emitida em ambiente de homologação sem valor fiscal, tá? Então, quando você for utilizar este sistema em ambiente de produção, você terá que comentar este código, tá? Vai ter que deixar apenas esse daqui de cima, onde ele vai buscar o nome do destinatário que foi informado lá no formulário lá da NFE, na tela da NFE detalhe, ok? O restante aqui dos dados são os que foram informados pelo usuário. Então aqui eu vou gravar, setar os dados do destinatário. Logo depois eu crio aqui um objeto de informações adicionais, eu seto os dados dessas informações adicionais. Logo depois eu seto os dados das informações complementares. E aqui eu faço um laço, né, percorrendo os produtos da NFE. Tá? Então, para cada produto da NFE, eu vou setar aqui os dados do produto, no caso o código do produto, o GTIN, o nome do produto, o NCM, tá? O CFOP, a unidade comercial, além de outros atributos do produto. Tá? Logo depois eu tenho que setar o imposto. Então eu defino aqui os dados do imposto, do PIS. Eu tenho aqui primeiramente, antes do PIS eu tenho o ICMS, tá? Depois do ICMS eu tenho o PIS, onde eu vou setar aqui os dados do PIS. Logo depois eu tenho que setar os dados do COFINS, ok? E assim eu termino de setar os dados dos produtos, tá? Logo depois eu vou criar aqui um objeto total que representa os totais da nota fiscal, né? Então eu vou setar aqui os totais do ICMS. Logo depois os dados do transporte. Tenho aqui também os dados do ENV-NFE. Eu vou criar aqui um objeto ENV-NFE, tá? Onde eu seto aqui o ID do lote, eu seto a versão, ok? E adiciono essa NFE que nós setamos os dados aqui anteriormente a esse lote de envio da NFE, ok? Definido todos os dados do meu XML, no caso aqui eu estou definindo os dados do XML, eu vou gerar esse XML, ok? Então, com este procedimento que nós estamos visualizando aqui, está selecionado aqui, eu estou gerando o XML de envio da NFE, ok? De posse desse XML, eu vou assinar esse XML. Então eu chamo aqui o método assina XML, onde eu passo como parâmetro o XML que foi gerado, o caminho do certificado, a senha do certificado, a chave de acesso e o dígito da chave de acesso. Ok? Então eu tenho aqui logo abaixo o método assina XML, onde eu vou criar aqui
todo o procedimento para assinar esse XML que eu estou recebendo aqui como parâmetro. Eu utilizo o certificado digital do tipo A1, tá? Logo depois que esse XML é assinado, eu vou retornar esse XML assinado lá para o método que chamou o gera XML de envio, tá? Então aqui eu tenho o XML que foi gerado e assinado para que o mesmo possa ser enviado para a Cefaz, né, e ser processado. Então logo depois eu crio aqui um objeto da classe envia NFE, que também está no mesmo pacote, no caso aqui o pacote com.t2tirp.nfe.cliente. Voltando aqui, eu instanciei o objeto da classe envia NFE e criei aqui um hash map, né, que é onde eu vou obter a resposta lá desse método envia NFE, onde eu passo aqui como parâmetro o XML já assinado. Novamente eu passo como parâmetro o caminho do certificado e também a senha do certificado. Então aqui na classe envia NFE, eu vou definir aqui alguns dados, como o código da UF, a versão dos dados, a URL, tá? Lembrando aqui novamente que, como estou no Distrito Federal, a URL de envio, de consumo do web service é a da Cefaz do Rio Grande do Sul, ok? Você tem que identificar aí em seu estado qual URL que você deve utilizar, tá? Então aqui eu vou buscar os dados do certificado. Eu vou agora definir os dados, setar os dados, né, que são necessários para consumo do web service e vou solicitar o serviço. Após a solicitação do serviço, eu vou receber uma resposta do web service da Cefaz, tá? No caso aqui, será uma resposta com o número do recibo da NFE, tá? Lembrando que essa resposta é um XML, então eu tenho que fazer o tratamento desse XML para que eu possa buscar o número desse recibo, tá? Então, após buscar o número desse recibo, eu vou consultar aqui, né? Eu vou executar aqui o método consulta envio da NFE. Nesse momento eu já executei o envio da NFE. Agora, de posse do recibo, eu vou consultar o processamento que foi realizado na NFE. Tá? Como parâmetro desse método aqui, eu passo o recibo e o XML que foi, no caso, o XML de envio. Tá? Então, aqui no método consulta envio da NFE, novamente eu tenho que definir o código da UF, o ambiente, a URL do web service de consulta do processamento da NFE. Eu crio o XML de requisição. No caso, nesse XML eu passo aqui como parâmetro o ambiente e também o número do recibo. Tá? Novamente, eu tenho que setar os dados para o consumo do serviço, né, do web service. E aqui eu vou pegar o resultado desta... Aliás, nessa linha aqui, eu vou pegar o resultado desta consulta, né, deste consumo do web service. Então aqui a Cefaz, né, o web service da NFE já vai me retornar um XML com o protocolo de autorização. Isso caso a NFE seja autorizada ou com a mensagem de rejeição ou alguma outra mensagem de erro. Tá? Então, de posse desse XML, né, desse retorno aí do web service, eu vou realizar o tratamento desse XML, tá? Onde aqui eu vou criar um XML, um objeto, né, chamado XML_prot, um XML_proc e o XML NFE. Tá? Essas informações aqui vão conter os dados do XML que será gravado na pasta onde nós estamos gravando os XMLs da NFE.
ok? Eu crio aqui um objeto também do tipo Boolean, tá? Eu realizo o tratamento desse XML que foi recebido para identificar se a minha NFE foi autorizada ou não, tá? Caso seja identificado que a NFE foi autorizada, eu vou realizar aqui alguns procedimentos. Esse código aqui nós podemos retirar, tá? Porque nós já estamos realizando o procedimento aqui caso esta NFE seja autorizada aqui embaixo. Então aqui, se a NFE for autorizada, eu vou criar o XML para salvar esses dados em uma pasta, ok? E esses dados, esse XML vai ser composto por essas informações. Então eu vou criar aqui o XML proc, onde eu defino aqui a versão do XML. Logo depois eu tenho a tag aqui, o elemento raiz desse XML, que é o NFE proc. Eu tenho os dados da NFE, depois eu tenho os dados da autorização de uso, ok? E logo depois eu incluo aqui no meu hashmap esse XML proc e retorno esse hashmap lá para o método que solicitou o envio da NFE, ok? Então, retornando aqui no dados NFE controller, nós chamamos aqui o método envia NFE, nós verificamos se essa NFE foi autorizada, tá? Caso tenha sido autorizada, o que nós devemos realizar? Nós gravamos, né, salvamos o arquivo XML em uma pasta, tá? Então aqui nós já temos um outro to-do. Onde salvar os arquivos XML da NFE, tá? Temos aqui um outro aqui embaixo, um outro to-do aqui embaixo. É necessário salvar outros arquivos, porque nesse procedimento que nós estamos realizando aqui, nós estamos salvando apenas o arquivo o XML autorizado da NFE, tá? Então é necessário salvar outros arquivos, como por exemplo o arquivo de recibo que foi retornado lá da consulta do envio da NFE, ou outros arquivos XML recebidos pela Cefaz, tá? Então esses to-dos aqui serão discutidos lá no ambiente EAD, ok? Então, se a NFE foi autorizada, eu vou salvar esses dados da NFE dentro dessa pasta aqui, c2./NFE com o código a chave de acesso, né? Mais o dígito verificador da chave de acesso, mais a string -nfe.xml, ok? E logo depois que eu verifiquei se a NFE foi autorizada, eu emito aqui uma mensagem para o usuário. Então eu emito aqui a mensagem de resposta, ok? Que no caso aqui vai ser composta pela mensagem de autorização ou rejeição da NFE, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código desenvolvido para o envio da NFE.